Agora, Chiquini, eu queria entender, do ponto de vista da tua experiência, como é que a gente pode justificar tamanha velocidade nisso tudo que a gente está vendo ali dentro do Supremo Tribunal Federal? Você consegue estabelecer uma comparação para a gente entender de fato, né, a que ponto chegamos? Por quê? A gente está agora numa etapa, e me corrija por gentileza se eu estiver enganado, alegações finais. Queria que, tecnicamente, você traduzisse para a gente o que significa essa fase e se apressados estão esses ministros que fazem parte dessa turma que julga o Bolsonaro. Chiquini. Pitoli, esses dias um repórter da Folha de São Paulo me ligou. Chiquini, o que você acha da velocidade desse processo do golpe? Nós estamos aqui consultando juristas e eles estão dizendo que esse processo está super mega rápido. O repórter me falou. Eu falei, não, eu acho que esse processo está lento. Eu acho que esse processo está devagar. É o único processo da primeira turma do STF. O STF não tem outro processo, Pitoli. Esse processo está devagar. É o único processo que eles têm. Pitoli, você está entendendo que a Suprema Corte do Brasil, veja o tamanho do Brasil, Portugal é menor que o meu estado do Paraná. Olha o tamanho do Brasil. A Suprema Corte, que é a instância máxima do Poder Judiciário, tem um processo apenas. Um processo. É óbvio que esse processo está sendo mais rápido que qualquer outro processo da história do Brasil. Nunca na história do Brasil você parou a instância máxima do país para processar alguém. Nem no mensalão se fez isso. Nunca. Nunca. Então, Pitoli, veja. Todas as peças desse tabuleiro que eles criaram, esse tabuleiro que eles estão mexendo, eu tenho dito, foi tudo muito bem pensado. Ingênuo é quem subestima esse sistema. Eles pensaram muito bem como agir. Vamos começar esse processo direto no STF? Olha só, a cabeça dessa gente. Olha a cabeça dessa gente. Eles pensaram tudo. Se dessemos uma aparência de legalidade a esse caso, começando esse processo em primeiro grau, esse processo não terminaria em 5 anos. Mas a finalidade deles é silenciar, eliminar Bolsonaro em 2025. Então vamos começar esse processo no STF. Para isso, mudaram o entendimento de 2005. Desde 2005, ex-mandatário é primeiro grau. Por quê? Porque no Brasil não tem foro privilegiado, Pitoli. O privilégio diz respeito à pessoa. No Brasil é foro por prerrogativa. O que significa isso? A prerrogativa é da cadeira que se ocupa. Então o deputado federal, Ramagem, sai da Câmara e vai para um ministério, opa, ele não está deputado, ele perde o foro. Porque o foro é da cadeira e não da pessoa. Então não está mais na cadeira, não tem mais prerrogativa de foro. Ex-presidente desde 2005. O entendimento é que não tinha foro por prerrogativa. Mudaram esse entendimento para esse caso começar no STF. Por quê? Porque começa e termina ali. Não bastasse, mudar o regimento interno do STF em 2023 para que esse caso fosse para a primeira turma. Na primeira turma, não bastasse dividir o processo em 4, começando o processo do Bolsonaro por primeiro, tudo para que fosse mais rápido. Não bastasse, não intimaram as testemunhas de defesa. As defesas teriam que levar suas próprias testemunhas. Tudo para que esse caso fosse o mais rápido possível, para que se termine em 2025. Chegamos à fase mais importante do processo, Pitoli. Fase de alegações finais. Pitoli, tá com o imposto em dia? Você tá todo mundo aqui com o imposto em dia no chat? Desculpa, não entendi, Chiquini. O que foi? Tá com o imposto em dia, Pitoli? Eu acho que sim. Agradeço. O STF mandou te agradecer pelo seu imposto em dia, porque essa quarta-feira o STF entra em recesso e só volta dia 31 de julho. Tá? Então eles vão ter um periodinho de férias. Não sei se isso é ruim ou é bom. É bom que pare, né? Não sei o quanto isso é ruim, mas eles vão ter um mês de recesso agora. Voltarão dia 31 de julho, tá? E aí o processo volta. Com o quê? Veja, estamos nos prazos para as alegações finais. A lei diz 15 dias para acusação, 15 dias para defesa. Dará certinho 30 dias do recesso.
Tá vendo, Pitol? Porque conta o prazo mesmo no recesso do Supremo? Conta. Você tá vendo o tabuleirinho deles bem pensado? Olha a matemática. Eles calcularam certinho o prazo de alegações finais por escrito no período do recesso. Olha isso, Pitoli. Por quê? Nós não vamos estar aqui. Deixa correr o prazo, porque de qualquer forma esse 30 dias tinha que correr. Não tem o que fazer. Esse 30 dias tem que correr. Então nós vamos estar em recesso, esses 30 dias vai correr. Dia 1º de agosto, as alegações finais escritas das defesas já estarão apresentadas. A gente vai marcar o julgamento, Pitoli. Vai marcar uma data para o julgamento em agosto. Então agosto é o julgamento do presidente Bolsonaro. Como que se dará? Eles vão marcar uma sessão televisionada, igual aquela de recebimento da denúncia que teve, né? Os advogados vão colocar aquela bequinha, vão na tribuna, a acusação tem 1 hora e cada defesa tem 1 hora para apresentar alegações finais escritas. Então você apresenta em 15 dias alegações escritas, perdão, escritas não, orais. Você apresenta em 15 dias alegações escritas e tem 1 hora na tribuna para apresentar alegações orais. Então lá na tribuna, numa sessão televisionada, as defesas terão cada uma hora para apresentar alegações orais, fazer uma defesa oral, e no mesmo dia vem o voto de cada ministro dando a sentença. Pitoli, se a sentença for unânime, se não tiver divergência entre os ministros em nenhum ponto, início do cumprimento da pena, presidente Bolsonaro e os demais acusados sentenciados ali, em questão de 20 dias, iniciarão suas penas, Pitoli. Meu Deus. Chiquini, agora, diante de tudo o que a gente viu e ouviu com relação à delação do Mauro Cid, aí aquela decisão da prisão do Mauro Cid e a não prisão do Mauro Cid em questão de minutos. Isso tem a ver com a manutenção disso tudo, Chiquini? Claro que sim. Eu lembro de uma fala do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, na época da Lava Jato, quando ele estava julgando a anulação da Lava Jato, ele disse assim: tortura nesse formato delação nesse formato é tortura. Delação premiada nesse formato, sob ameaça de prisão, não é delação premiada, é tortura, disse o Gilmar Mendes. É exatamente isso. Tudo isso que o Mauro Cid está passando tem uma razão de ser. Pitoli, nos processos totalitários, nas ditaduras, a confissão é a rainha das provas. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Então por que você vê, por exemplo, na época de Inquisição, a tortura, buscando uma confissão? Porque quando você tem num processo totalitário, inquisitivo, né, o argumento, o termo correto, quando você tem num processo inquisitivo a confissão, você não precisa mais de prova, Pitoli. Então veja a mentalidade inquisitiva, isso é um termo jurídico, a mentalidade inquisitiva dessa atual Suprema Corte. Precisam de uma confissão e, tendo uma confissão, não preciso de prova nenhuma mais, Pitoli. Isso é um resquício de processo ditatorial. Isso é um resquício de um processo inquisitório de Mussolini, por exemplo. Basta a confissão, você não precisa mais de provas. É daí que nasceram as torturas confissões. Só que em um Estado de Direito não basta, Pitoli, uma confissão. A confissão não é mais no Estado de Direito a rainha das provas. A confissão ela deve estar acompanhada com provas documentais, provas testemunhais, provas periciais. Por isso que eu digo que, tecnicamente, o Mauro Cid não é um delator. Ele é um papagaio do sistema. Delação premiada é o que se teve na Lava Jato, Pitoli. 170 delações premiadas, devolvendo dinheiro, apresentando documentos, apresentando provas. O Mauro Cid não. O Mauro Cid dá 11 versões e em juízo, cara a cara com o juiz, ele muda os 3 principais pontos da acusação. O Mauro Cid, que é a principal testemunha da acusação e única prova da acusação, acabou com a acusação. Esse processo é definitivamente uma farsa, uma fraude. Esse processo não deveria mais existir, e isso pela boca do Mauro Cid. Principais termos da acusação. Desacusação contra o Bolsonaro. Organização criminosa para dar golpe. Reunião que tramou o golpe. E militares que iriam matar Alexandre de Moraes. Essa é a acusação.
Veio o Mauro Cid depois da acusação, cara a cara com Alexandre de Moraes e fala: não houve organização criminosa. Não havia grupo querendo golpe. Eram pessoas isoladas, uns bravateiros isolados que o presidente não dava bola. Acabou a organização criminosa. Nessa reunião que levou o Felipe Martins para cadeia, que acusa Bolsonaro, o Braga Neto, a reunião, a principal reunião do golpe, Mauro Cid disse: ninguém tratou de golpe nessa reunião, apenas criticaram o senhor ministro. Acabou o golpe na principal reunião do golpe. Terceiro ponto, Mauro Cid disse: não, o senhor não seria morto, ministro, o senhor seria preso. Então, da boca da única prova da acusação, não houve tentativa de golpe. Veja, Pitoli, que tudo isso daqui é uma farsa, agora tem uma razão de ser. Eles precisavam de um processo criminal, Pitoli, por dois objetivos. Eles precisavam desse processo. Primeiro objetivo que eles precisavam desse processo: dar uma aparência de legitimidade na punição. Eles não poderiam matar o Bolsonaro, não poderiam esfaquear de novo o Bolsonaro. Não poderiam. Veja que na Venezuela, em Nicarágua, não tem preso político, Pitoli. Todos os presos são presos comuns. Tá todo mundo preso por crime comum, óbvio. Esse é o novo formato das ditaduras. Você dá uma aparência de legitimidade. Você usa o Estado formal para punir o seu opositor político. Olha, ele está sendo defendido. Ele está sendo processado pelo Estado. O Estado juiz está processando, ele está tendo direito de defesa. Por isso que estão televisionando as defesas, Pitoli. Televisionaram o interrogatório do Bolsonaro para mostrar pro povo, é para inglês ver. Olha aí, ó. Ele está se defendendo, isso daqui não é uma farsa. Isso aqui não é uma ditadura, ele está tendo direito à defesa. Então eles dão uma aparência de legitimidade a essa perseguição para vender ao povo que isso é um processo legítimo e utilizam do processo criminal porque é o único meio de jogar alguém atrás das grades. Então, eles teriam duas escolhas: matar Bolsonaro ou criar um processo dando uma aparência de legitimidade e jogá-lo atrás das grades. Eram as únicas duas opções dessa ditadura. Eles escolheram a opção que engana a trouxa. Dá uma aparência de legitimidade, mas é efetivo do mesmo jeito, porque coloca o Bolsonaro 50 anos atrás das grades, sem celular, porque ele vai preso a um presídio militar. Então o presídio militar é rigorosíssimo, diferente do PCC, do Comando Vermelho, que tem celular, que manda na cadeia. O Bolsonaro vai estar em um presídio militar, né? Não vai entrar celular, não vai entrar pessoas não autorizadas. O Bolsonaro será isolado do mundo, inelegível para sempre, Pitoli. É esse o motivo da criação desse processo.